Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 61. Hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020. Vocês lembram que nos 3 últimos podcasts do ano, o 57, 58 e 59, eu fiz uma retrospectiva de 2019. E no 60, na sexta-feira da semana passada, no dia 3, foi um podcast especial somente sobre a crise entre Estados Unidos e Irã. Hoje eu vou logicamente, voltar a falar sobre a crise Estados Unidos e Irã, mas também retornarei ao formato original do nosso Conexão Geo. Então, começando com a crise Estados Unidos e Irã, em termos de desdobramento, na sexta-feira da semana passada, vocês lembram que teve aquele ataque contra uma viatura que estava o general iraniano Qassem Soleimani, chefe das forças Quds, como eu falei no Conexão 60, no Iraque, perto do aeroporto de Bagdá, um ataque feito por um drone americano. Os Estados Unidos reconheceu o ataque, confirmou que foi ele mesmo que fez o ataque. Isso aconteceu na noite de quinta para sexta-feira. E de lá para cá, a evolução dos fatos é que logo após o ataque, como nós comentamos no podcast, a vez desse xadrez passou para o Irã. Ficamos naquela expectativa de como que o Irã iria reagir. Obviamente que a pressão popular dentro do Irã foi muito grande, como era esperado. Inclusive, tivemos aí casos de mortos por ocasião do funeral do Soleimani na terça-feira, na sua cidade natal. Mais de 50 pessoas, pelas informações que temos da mídia, mais de 50 pessoas morreram em função aí de aglomeração, né, do funeral dele. Pessoas que morreram pisoteadas, etc., uma tragédia, e tinha aquela expectativa de qual seria efetivamente a reação do Irã. Muitas especulações, muitas articulações de bastidores, principalmente envolvendo as grandes potências. Rússia e China criticaram o ataque dos Estados Unidos, principalmente Rússia e China. Os países da Europa ficaram um pouco em cima do muro, apoiando o combate contra o terrorismo, mas não se posicionando claramente contra a morte do Soleimani. E aí, na terça-feira, agora dessa semana, na terça-feira, dia 7, logo depois dos funerais, né, do enterro do Soleimani na sua cidade natal, ocorreu o ataque iraniano contra 2 bases americanas. Na verdade, são 2 bases iraquianas, onde tropas americanas estão em território do Iraque, né, no Iraque. Esse ataque ocorreu em torno de 15 mísseis de médio alcance iraquianos, com muita precisão. Isso aconteceu à noite, já era madrugada já da quarta-feira, mas ainda início da noite nos Estados Unidos. Obviamente, o governo americano se reuniu, Trump se reuniu com seus principais assessores militares e o mundo ficou naquela expectativa do que ia acontecer. Como que os Estados Unidos, o Trump tinha dito que se o Irã reagisse, os Estados Unidos ia arrasar o Irã, ia destruir tudo, etc. Ficou uma discussão, inclusive, se o Trump destruiria toda a parte cultural do Irã, os sites culturais que o Irã possui, muita especulação sobre o que ia acontecer, mas nada se falou nas horas seguintes ali ao ataque, a questão de mortos. E aí começaram as especulações de que não tinham ocorrido mortes, né? Ou seja, que o ataque não tinha atingido, digamos assim, onde estavam efetivamente os militares americanos. Muita especulação. Enquanto essa discussão, a única coisa que tivemos do governo americano nesse momento foi um Twitter do Trump dizendo que estava tudo bem e que no dia seguinte, na quarta-feira, ele faria um pronunciamento de manhã. Logo depois de ele mandar esse Twitter, veio a informação de que um avião ucraniano tinha caído nas proximidades do aeroporto de Teherã logo após ter decolado. O avião decolou um pouco antes do amanhecer de Teherã para Kiev, na Ucrânia, e esse avião caiu, matando as 176 pessoas que estavam a bordo. Bom, a questão do avião e da queda do avião nesse momento ficou secundária, porque a expectativa era como que os Estados Unidos iriam reagir a esse ataque do Irã contra essas 2 bases. E quando, então, o Trump, às 11 horas, cerca de 11 horas da quarta-feira, hora de Washington, nos Estados Unidos, fez o seu discurso, lido, na minha opinião, contido, não foi um Trump solto, como normalmente ele um discurso muito, assim, logicamente,
trabalhado pelos seus assessores na área de relações internacionais e diplomacias e militares, e que ele tentou explorar pelo discurso a ala moderada que tem no Irã. Eu já tinha comentado no Conexão 60 que a gente tem que ter claro na nossa cabeça que o Irã também tem uma oposição ao governo, ou seja, existe parte dos iranianos não estão satisfeitos com esse governo, com a questão dos ayatolás, com essa pressão religiosa que o Ayatollah Khamenei faz. E o Trump direcionou mais esse discurso para essa direção, ou seja, para esse público, para tentar, digamos assim, que esse público ganhe força dentro do Irã e aí possa haver uma nova negociação em relação ao programa nuclear iraniano. Lembrando que o programa nuclear iraniano foi assinado entre Estados Unidos, os outros 4 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Rússia, China, Reino Unido e França, mais Alemanha e o Irã em 2015. E que o Trump, em 2018, saiu desse acordo, impôs sanções econômicas fortes contra o Irã. E o Trump, no discurso dele agora da quarta-feira, voltou a falar em um novo acordo, que ele faria um grande acordo, etc., para um acordo realmente válido. E aí falou que, efetivamente, o Soleimani tinha que ser morto, porque era um terrorista, etc., né? Bateu muito nessa tecla, ou seja, os Estados Unidos não retalhou. E, obviamente, para o mundo, né, deu uma acalmada geral, os mercados, obviamente, petróleo e a Bolsa de Valores, etc., reagiram positivamente ao discurso do Trump. A coisa ficou, digamos assim, mais calma, mas, obviamente, logo após o discurso, muitas dúvidas surgiram. E, em paralelo a essas dúvidas sobre o futuro que vai acontecer, ou seja, como é que vai ser a reação dentro do Irã, principalmente da ala radical do Irã, né? Ou seja, tudo indica que o ataque iraniano às bases americanas no Iraque foi um ataque cirúrgico, um ataque realmente muito planejado para não ter vítimas, né? Para não forçar uma reação dos Estados Unidos. E aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: mas e a ala radical dentro do Irã? Como é que ela vai, digamos assim, aceitar essa posição, digamos assim, do governo iraniano? Ou seja, o Irã não ter feito um ataque, ter dado uma resposta forte contra a morte do Soleimani. Ou seja, a gente tem que entender o seguinte: com 2 grupos dentro do Irã, um grupo radical que apoiava o Soleimani e um grupo mais moderado, o grupo moderado mostrou mais força, fez um ataque cirúrgico às 2 bases americanas no Iraque, um ataque propositalmente para não ter vítimas, né, para justamente poder dar justificativa para os Estados Unidos não retalhar fortemente. Isso aí mostra um conceito aí clássico de relações internacionais, de que o Estado-nação, né, o Estado nacional, ele é um ator racional, né? O Estado nacional, ele quer sobreviver, ele não quer morrer. E como os Estados Unidos é militarmente muito mais forte do que o Irã, o Estado Nacional iraniano agiu de uma forma racional, vendo que se ele reagisse, se o ataque, se o ataque dele fosse um ataque realmente mais forte, matasse muitos americanos, etc., os Estados Unidos muito provavelmente iam arrasar o Irã com um ataque maciço de mísseis, etc., com muitas mortes, etc., etc. Então, acho que foi mais ou menos essa direção, mas nós não podemos deixar de levar em consideração essa questão do como ficam os radicais no Irã. Será que os moderados iranianos vão conseguir segurar os radicais, não apenas no Irã, mas também os radicais que são simpáticos ao Irã, xiitas, que moram no Iraque, que estão na Síria, que estão no Líbano com Hezbollah, por exemplo? Será que essa massa, digamos assim, de seguidores mais radicais, eles vão ficar satisfeitos apenas com esse cenário, digamos assim? O Irã fez um ataque fake, não matou ninguém, e os Estados Unidos, então, não escalou, né? Então, essa é a grande questão, é isso que a gente tem que agora aguardar para ver os próximos acontecimentos, se esses grupos, como que isso vai acontecer dentro do Irã, se os moderados vão conseguir ganhar força e como que os radicais, que estão espalhados aí em vários países, como eu comentei, vão reagir. E aí, voltando para a questão do avião, tudo leva a crer, logo aí a questão do avião do avião ucraniano que caiu, ganhou força, né? Ontem e hoje de manhã, ontem, quinta-feira, o assunto maior nas redes de notícias foi a questão do avião. Tudo leva a crer que o avião realmente foi atingido por um pequeno míssil antiaéreo iraniano
lançado por uma bateria antiaérea iraniana, uma das baterias antiaéreas que protege Teherã, capital do Irã, e esse míssil acabou, por engano, acertando esse avião, levando à morte de 176 civis, totalmente inocentes, não eram militares, não eram terroristas, que não tinham nada a ver com esse conflito, essa crise entre Estados Unidos e Irã. E juntamente com aqueles 56 que morreram nos funerais do Soleimani, a gente pode dizer que são os inocentes que morreram nessa semana em função dessa crise, né? 176 do avião, mais 56 iranianos que morreram nos funerais do Soleimani. Esses aí não tinham nada a ver com essa crise entre Irã e Estados Unidos e vieram a perecer. Por fim, eu só queria deixar claro que, logicamente, acredito que o Irã vai acabar reconhecendo o erro, vai acabar reconhecendo, deve ter sido um engano do comandante da bateria antiaérea, que confundiu o avião com talvez um avião bombardeiro americano vindo atacar Teherã. É importante a gente lembrar que isso aconteceu cerca de 4 horas depois dos ataques iranianos contra os Estados Unidos, ou seja, o Irã também não tinha certeza, e é isso que é importante também a gente entender, que por mais que isso aí pareça ter sido mais ou menos combinado, ou seja, o Irã atacou alvos para não matar ninguém, e aí os Estados Unidos não contra-atacou e ficou com esse discurso aí de sanções econômicas contra o terrorismo, que vai fazer um novo acordo. Mas é importante a gente levar em consideração que o ataque que o Trump fez matando o Soleimani foi sim um ataque muito arriscado, né? Não tinha como o Trump ter certeza, quando ele mandou matar o Soleimani, qual seria a reação dos iranianos e dos radicais iranianos. Ou seja, o mundo ficou muito instável depois da decisão do Donald Trump em relação à morte do Soleimani. E aqui um ponto que eu acho que é importantíssimo, volto a insistir, comentei isso no Conexão Geo 60 na semana passada. Não interessa o que eu acho do Soleimani, se ele é um matador, se ele é um assassino, etc, etc. Ele era um general de um Estado soberano com assento na ONU, né? Eu acho que se a gente rasgar todas as convenções que nós temos sobre vários assuntos, aí realmente nós vamos entrar no mundo da barbárie, né? No mundo de salve-se quem puder. E aí volta a insistir também, como falei na semana passada, reforça a necessidade, infelizmente, né, de todos os países se armarem, terem forças armadas fortes, porque aí vai ser a lei do mais forte. E nós vimos, e eu acho que isso também é uma lição importante, que o mundo real é esse. Ou seja, dificilmente os Estados Unidos matariam um general chinês ou um general russo, porque sabem que são países que têm poder militar forte. O Brasil não é um país qualquer, o Brasil possui muitas riquezas, o Brasil necessita ter forças armadas no nível que o país, no nível do país, né, no nível do Brasil como ator no sistema internacional. Então eu acho que o ataque do Trump matando Soleimani foi ruim por esse ponto, né? Obviamente outros comemoram porque mataram um terrorista, mataram um assassino, etc. Mas se for assim, no futuro a gente tem que aceitar também que os Estados Unidos ou qualquer outra potência venha aqui no Brasil e mate um general brasileiro porque ele está envolvido com tráfico de drogas ou com Farc ou com qualquer outro evento que os Estados Unidos considerem um evento ruim para os Estados Unidos ou para a França ou para o Reino Unido ou para a Rússia ou para a China. É isso que a gente precisa entender. O Soleimani não é a mesma, não dá para comparar, como já escutei essa semana, o Soleimani com um terrorista qualquer, né? Então, assim, ele era um general do Estado iraniano, né? Que os Estados Unidos declarasse guerra formal ao Irã, atacasse o Irã, levasse o caso do Soleimani para o Tribunal Internacional, não sei. Mas matar um general, e ainda mais admitindo que matou da maneira como o Trump fez, eu acho que traz descredibilidade para todos os organismos internacionais, todos os acordos internacionais, ONU, rasga a carta da ONU, rasga tudo. Ou seja, é a lei do mais forte. Isso que me incomodou muito, me incomoda e me preocupa bastante, né? Então acho que esse é um fato que a gente tem que refletir, né? Existe a questão das paixões, né? Fazer análise de geopolítica internacional com paixões políticas, misturando paixões políticas, eu acho que complica e dificulta a análise, né? Eu estou tentando fazer uma análise aqui o mais isenta possível, né? Para vocês terem uma noção como que o cenário internacional é complexo, como que a gente deve ter cuidado com as nossas opiniões. Bom, saindo desse caos, indo para um outro caos, a questão da Venezuela, né? A gente não pode esquecer, o caso da Venezuela voltou
a pauta essa semana, porque o Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia Legislativa, tentou se reeleger no domingo, foi impedido de entrar, aí foi reeleito por alguns deputados na sede do jornal El Nacional, lá em Caracas, uma confusão danada. E aí, na terça-feira, ele finalmente conseguiu ser reeleito. O Mike Pompeo dos Estados Unidos, no meio dessa confusão toda com o Irã, ainda conseguiu ter um olhar para a Venezuela. Ele disse que os Estados Unidos ainda estão apoiando a Venezuela. Agora o Maduro, ontem, presidente da Venezuela, voltou a falar mal dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é responsável por essa crise na Venezuela, pelas dificuldades econômicas do país, etc. O dado relevante é que a produção de petróleo na Venezuela subiu nos últimos 3 meses, isso é um dado importante, né? Lógico que não, muito longe dos níveis anteriores, né? A Venezuela já chegou a ter 2,5 milhões de barris, entre 2,5 e 3 milhões de barris por dia de produção de petróleo. E os dados que a gente tem da OPEP, que é em torno de 900 mil barris por dia de petróleo em novembro, a produção da Venezuela, e aí levanta-se aquela questão de como que a Venezuela conseguiu aumentar com as sanções econômicas, e a gente começa até a pensar que os Estados Unidos deu uma certa aliviada na Venezuela nos últimos meses de 2019, talvez convencido pelo Putin lá da Rússia, que é importante a gente lembrar que a Rosneft, que é uma empresa de petróleo russa, tem grande influência dentro da Venezuela, tem uma grande presença na Venezuela, e alguns analistas acham que isso que foi o fator preponderante que levou a esse pequeno aumento da produção venezuelana, o que dá sobrevida ao regime ditatorial do Maduro. Vamos lembrar que mais de 4 milhões de venezuelanos já deixaram o país desde 2013, uma inflação aí de números astronômicos, uma situação muito ruim na Venezuela, essa situação ainda continua, e essa semana então teve mais esse capítulo em relação à reeleição do Guaidó como presidente da Assembleia Legislativa, que eu achei interessante trazer para vocês, porque Venezuela, para nós aqui no Brasil, é um tema que nós não podemos esquecer. O terceiro tema que trago para vocês, também essa semana, a votação no Parlamento Britânico final em relação ao plano de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, aprovado. Semana que vem vai para a Câmara dos Lordes, deve ter também a ratificação, tem que passar pela ratificação da Rainha, e aí o Reino Unido sai da União Europeia no dia 31 de janeiro, mas, e esse mais é importante, né? Vão passar por um período de 11 meses de transição, ou seja, a expectativa é que até dezembro desse ano vários acordos menores ou específicos serão firmados entre Reino Unido e União Europeia sobre vários temas, e o principal deles é o comercial. E aí o que a gente lê nas notícias ontem, que os europeus já estão falando que dezembro de 2020 para um acordo comercial desse porte vai ser impossível, ou seja, ainda vamos continuar escutando sobre essa saída do Reino Unido da União Europeia. Então esse ano de 2020 o Reino Unido sai da União Europeia agora dia 31 de janeiro, mas continua pagando as taxas como membro, como se fosse membro, e cumprindo todos os acordos, todas as legislações, os acordos, como se fosse um país da União Europeia, né? E aí durante um ano vai fazendo acordos para ajustar essa situação, para aí sim, a partir de dezembro desse ano, teoricamente, está totalmente cortado, etc., aí pararia de pagar as taxas, etc., aí seriam acordos separados. Vamos ver como que isso vai acontecer na prática. Acho que ainda a gente vai escutar muito sobre esse assunto de Reino Unido e União Europeia ao longo de 2020. Última parte do nosso podcast, o Estamos de Olho, que eu sempre trago. Amanhã, sábado, eleições em Taiwan, muito importante. Vamos lembrar que Taiwan é considerada pela China uma província rebelde, né? A atual presidente deve permanecer no poder, e ela é contra a aproximação com a China, ela é mais favorável aos Estados Unidos. É uma boa notícia para o Trump, né? Manter a pressão contra a China. Vamos lembrar que a China é o grande problema dos Estados Unidos, né? Isso é um ponto importante. E amanhã, então, eleições em Taiwan. Vamos acompanhar no próximo podcast semana que vem, trago mais notícias. Semana que vem também deve ter a assinatura da primeira fase do acordo comercial entre China e Estados Unidos. Era um acordo bastante esperado, as bolsas reagiram muito bem em dezembro com o anúncio desse acordo aí, das tarifas, esse acordo parcial. Vai ser assinado essa semana, obviamente que o Trump... Aliás, semana que vem, né, o Trump vai chamar muita atenção da mídia em relação a isso, porque agora o Trump interessa tirar um pouco do foco da questão do Irã. Então, tudo que o Trump puder falar, tirando o foco do Irã, ele vai fazer. E esse acordo aí com a China, essa primeira fase do acordo, obviamente, vai ter muita notícia sobre isso na semana que vem. E, por fim, na terça-feira, dia 14, a inauguração da nova Estação Antártica Brasileira. Eu acho que isso é um evento bastante importante. Nós brasileiros devemos ter muito orgulho da nova estação, uma estação moderna,
projeto da estação foi feito por um estúdio brasileiro, o Estúdio 41 de Curitiba, Paraná. A construção foi feita por uma empresa chinesa, né? A estação está lindíssima, o dobro de laboratórios, muito importante para a pesquisa brasileira, é muito importante a presença brasileira na Antártica, um continente que não tem a soberania definida. Para nós sermos membros consultivos do Tratado Antártico, temos que ter pesquisa efetiva no continente antártico. Só 29 países, dentre os 193 da ONU, somente 29 têm direito a voto e veto no Tratado da Antártica. Esse é um ponto importante e com muita alegria que eu falo com vocês aqui sobre a inauguração da nossa estação, agora nessa próxima terça-feira, dia 14. Então esse foi o nosso Conexão 61, vamos manter o acompanhamento dos fatos internacionais pela nossa página no Facebook, Instagram. Agradeço a todos pela atenção, bom final de semana e uma boa semana até a próxima sexta-feira. Obrigado.